A gente vai para o tema que a gente destacou para vocês, que é essa questão. Bolsonaro, no domingo, pediu anistia para os presos, para os condenados, para essas pessoas que começam, né, a ser julgadas pelo STF. Hoje teve mais uma operação da Polícia Federal, né, mais uma etapa da Lesa Pátria, que é justamente essa operação contra os golpistas do 8 de janeiro de 2023, do ano passado. Evidentemente que são várias etapas, a gente não pode considerar uma resposta, mas e também Bolsonaro não pediu ao STF. É bom que a gente se lembre disso. Ele, quando fala, ele pede aos congressistas que anistiem as pessoas, os condenados pelo 8 de janeiro, né, pelos ataques ali. Para conversar sobre esse tema, eu chamo Afonso Benites, que é editor executivo aqui do SBT News, para conversar um pouco com a gente. Afonso, não se imaginava naquela declaração, a partir da declaração do Bolsonaro, que o STF poderia recuar em relação às operações e a própria ação do Alexandre de Moraes contra esses golpistas, né? Hoje foram presos efetivamente 2 empresários, são 3 pessoas acusadas de financiamento, né, de financiar os atos. Aqui no DF foram 2 empresários ligados ao setor de comércio, atacadista, enfim, né, de supermercados. E aí eu pergunto para você, Afonso, por mais que não se esperasse que houvesse um recuo, né, do STF, não deixa de ser curioso que essa operação, pelo menos simbólica, que essa operação tenha ocorrido 72 horas, pouco mais de 72 horas, do pedido do Bolsonaro, que se não foi ao STF, foi ao Congresso, mas de qualquer forma foi uma das coisas que repercutiu. Queria o seu comentário sobre esse simbolismo. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que nos acompanham também. Realmente é simbólico, mas vamos lembrar ali que o Bolsonaro, por exemplo, lá atrás, quando fez uma live, ele citou também que poderia ser alvo de investigação, alvo de busca e apreensão. No dia seguinte, a Polícia Federal estava lá, na casa dele em Angra, cumprindo um mandado de busca e apreensão contra um dos filhos dele, o Carlos Bolsonaro. Tem uma coisa aqui em Brasília que está muito claro, assim, para mim, para quem acompanha o poder, para quem acompanha a política, para quem acompanha o judiciário, que também tem essa atuação política nos últimos tempos, é que não haverá anistia para quem defende golpe. Não haverá anistia para golpistas. Então, assim, o recado que se passa com essa operação de hoje é essa. Olha, vocês estão pedindo anistia, estão pedindo para arrefecer ali, mas não vai ter isso. As investigações da Polícia Federal estão avançando, o Alexandre de Moraes não tem interesse, não tem nenhuma motivação para colocar o pé no freio. Isso não deve acontecer. Isso é muito claro aqui, nos bastidores, nos corredores do Supremo Tribunal Federal, inclusive o TSE também, qualquer ato que envolva tentativa de golpe, tentativa de afronta à democracia, isso não vai passar. O recado tá muito claro, Léo. Afonso, uma outra questão aí, o Bolsonaro, na realidade, ele acabou, né, tem uma declaração dele falando que não tem golpe no caso do estado de sítio, ele veio essa declaração, ela vem mais efetivamente ao longo da semana. Por quê? Porque ele fala da minuta golpista durante o discurso dele, que é algo que os próprios aliados ali disseram que teve um ponto fraco, um ponto errado, né? um ponto errático de um discurso do Bolsonaro foi justamente ele ter falado sobre essa minuta do golpe. Depois ele tentou se explicar ali ao longo da semana, mas isso também vai estar, é um dos elementos que a polícia, quer dizer, né, concordando com você de que essa situação aí, esse avanço, ele continua, a Polícia Federal disse, opa, esse discurso aqui a gente vai ter que, vamos dizer assim, anexar as investigações. Como é que você vê isso, Afonso? Os adversários do Bolsonaro viram ali como uma confissão, né? O próprio Lula, na última entrevista que ele deu, ele citou isso, falou que o Bolsonaro confessou, ele admitiu que tinha conhecimento, admitiu que estava tentando um golpe. O que o ex-presidente falou exatamente, eu estou só tirando um trecho aqui, que ele fala que não teve tentativa de golpe, ele não se movimentou um soldado em Brasília. O que vale muito a pena assim, a gente se recordar, Léo,
é que nos dias de hoje, um golpe de Estado não é como aquele golpe lá de 64, como golpes que ocorreram em outros países, aqui da América do Sul, em que se movimentava tanques na rua. O golpe hoje é feito de outra maneira. Ele é feito por dentro. O que o Bolsonaro tentou, sem dúvida, fazer foi dar esse golpe por dentro. Ele não conseguiu por conta de barreiras que encontrou principalmente nas Forças Armadas e não teve apoio externo. Apesar de ainda boa parte dos seus militantes, dos seus apoiadores sustentarem ali que ele deveria continuar no poder, ele não teve o apoio das forças importantes ali, de autoridades políticas, de representantes das Forças Armadas, inclusive não teve apoio no exterior. Ninguém apoiou ele nessa tentativa golpista. Então, assim, o que a gente espera aqui em Brasília é que continue esse cerco, continue essa investigação, tente chegar a fundo ali, reunindo mais provas, que chegue ali numa conclusão em que quem foram os responsáveis por essa tentativa de golpe mesmo.